A gente realizou o casamento essa semana da Alana e da Érica. São duas paroquianas que frequentam periodicamente a igreja. E ontem foi a celebração do casamento delas, uma cerimônia muito simples e com pessoas queridas. Foi um momento muito emocionante. Foi a primeira vez que eu fiz uma celebração de duas moças, nesse período agora que a Igreja Episcopal aprovou o casamento igualitário. E, então isso está sendo uma prática em algumas dioceses no Brasil. E no caso de São Paulo, que é a minha diocese, também. Algumas coisas também, se você quiser escrever, pode falar, escrever para eu poder interagir, porque dá para ouvir melhor e ver, né, a pergunta. Claro. E esse foi o primeiro casamento gay do Brasil, porque o G1 ontem anunciou assim, como o primeiro casamento gay de São Paulo. Foi a sua primeira celebração, inclusive? É anunciada como uma celebração depois dessa aprovação que houve da Igreja Episcopal, em junho, no Sínodo, que é a Assembleia Geral da Igreja, foi o primeiro casamento, pelo menos, o que tem sido visto, a gente não tem controle, nem está fazendo concorrência, né, para quem fez o primeiro casamento, mas, de fato, um casamento dessa proporção, que como foi divulgado, entre duas moças, foi realizado em Recife, me parece, né, também logo após a aprovação, e esse parece ter sido anunciado entre duas moças, é o primeiro casamento, me parece, não tenho toda essa certeza, mas é o primeiro que eu realizo e de uma forma tão pública, porque ganhou uma dimensão da mídia também, né? Sim. E isso é importante porque traz visibilidade para nós, né, LGBTs, porque a gente quer ser incluído, né? A gente não quer dominar o mundo, a gente quer poder viver a nossa espiritualidade, nossa fé, nossa família, conjuntamente com todas as outras pessoas. Como é que os seus paroquianos, assim, porque a Igreja Anglicana faz parte do CONIC, né, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, onde inclusive a Igreja Católica faz parte. Então, como é que foi a repercussão dessa decisão da Igreja Anglicana de promover casamentos LGBTs, gays, e como é que foi a repercussão com vocês paroquianos por aí? Pelo que eu estou entendendo aqui, deixa eu vir para cá agora, mudar um pouco pelo que eu estou entendendo, sim, o processo na comunidade aqui da Santíssima Trindade é uma comunidade que fica no centro de São Paulo, é uma comunidade tradicional, homens, mulheres, casais, frequentam essa igreja. Esse processo em relação aos LGBTs é um processo que vai sendo dialogado dentro do espaço paroquial, também foi dialogado durante a igreja, e é um processo de muita acolhida e de muito carinho, né? Não existe essa coisa de todos têm algum trabalho, alguma função aqui e não vão ser tratados pela questão se LGBT ou não, mas serem paroquianos. Então eu acredito, tchau César, eu acredito que é um processo que vai ser, que está sendo interessante para a comunidade e de revitalização do espaço de pessoas que frequentam a igreja que estão aqui em São Paulo. Não sei se mais ou menos te respondi. Não, respondeu sim. A Igreja Anglicana, como é que foi que a Igreja Anglicana começou a se tornar assim mais inclusiva? Porque ela está sendo pioneira nisso, né? Como é que começou isso? Quando começou? Como? Não, tranquilo. Não, com certeza. Veja, a igreja não foi construída para um público específico. Então é uma igreja tradicional, vem as suas origens antigas. Ela é católica no sentido de ela ter essa universalidade. Ela passa pelo processo da reforma, mas continua sendo uma igreja católica com as questões reformadas. Então é uma igreja que sempre dialogou com a modernidade. Então essa modernidade, ou seja, cada tempo, na sua época e na cultura, ela foi dialogando. Não são processos fáceis, mas são processos que são feitos a partir das demandas nas comunidades.
Então, é um processo de diálogo. Ela não é construída para um público, ela vai se tornando essa construção com o tempo. No Brasil, desde 1997, havia uma discussão, né, sobre a questão da sexualidade. Quer dizer, as pessoas eram batizadas, recebidas, eram confirmadas, recebidas na igreja, podiam tomar comunhão, estavam sendo ordenadas, e a questão do casamento é uma coisa que não estava sendo tratada. Então, desde 97, se não me engano, esse caminhar. Teve um sínodo que discutiu esse assunto, ele não passou esse assunto do casamento igualitário, ficou por poucos votos, e nesse outro que ocorreu, agora em 2018, aí sim, houve um percentual muito grande, 90%. Tchau, Gabi. Eu vi que foram, parece que 57 votos contra 3, né? E como é que o senhor vê isso que... como é que eu chamo você? Eu chamo você reverendo ou padre? Tchau, meninas. Até mais. Não, reverendo, pode chamar, igual o Arthur. Nunca fiz questão do Não, tipo. não se usa o Pode termo chamar, padre para... reverendo, padre, pastor, reverendo, enfim, então Ok. não é nada estranho isso. Pode chamar de reverendo, que é o mais comum. Como é que você vê isso que atualmente teve uma estatística há poucos dias que os casamentos heterossexuais estão diminuindo, quase 3%, e os casamentos gays aumentaram em 10%. Você acha que isso é um movimento de vanguarda dos LGBTs que estão querendo, sim, começar a valorizar mais os seus afetos, a família, essas coisas? O porquê que está acontecendo isso, será? Eu acho que isso, assim, as estatísticas estão aí, a gente tem que analisar sempre. Essa questão dos casamentos é uma questão presente na sociedade, né? Ou seja, tudo que era feito em relação à sociedade, nessas questões de casamento, depois das questões advindas com o divórcio, então, essas relações estão se reformulando, né? Estão se reformulando. E à medida que a sociedade, primeiro as leis do país, estão abrindo para essas questões de acolhida em relação a LGBTs e tal, então isso facilitou muito a saída aos cartórios. Então eu vejo que isso é uma ação positiva, ou seja, as pessoas estão com menos medo, estão entendendo que elas têm direitos, são cidadãs, pagam seus impostos e elas têm o direito de serem reconhecidas pelo Estado, né? O diálogo com a igreja é um diálogo paralelo que vai ocorrendo. Ora a igreja não vai aceitar e tem horas que a igreja vai estar, mas no caso da igreja episcopal foi um caso de abertura ao diálogo. Não foi fácil, tem muita discussão ainda, muita fala, mas é um processo que vai ganhando força. Então, eu vejo de uma forma que é positiva. O crescimento ele não é de estranhar, porque por causa dessa abertura na sociedade, um pouco mais, e de algumas igrejas que estão abrindo nessa discussão também. E, obviamente, isso vai se refletindo nas uniões, nas uniões de duas pessoas que querem conviver. E como é que faz se alguém quiser casar, em eu, por exemplo, se eu quiser casar, eu posso ir para São Paulo casar com você ou a paróquia tem uma dimensão territorial? Posso ir casar na sua paróquia? Como é que funcionaria isso? Se alguém quer casar, como é que faz? Qual é o trâmite para fazer? Tem que procurar uma igreja anglicana na sua região? Isso. Veja, eu acho que há um procedimento, sim. Tem que ter um acompanhamento pastoral desse casal. É o mesmo tratamento que é dado a todas as pessoas, se são héteros, homens, enfim. É o mesmo tratamento. Então, ela tem que seguir um acompanhamento pastoral, tem que conversar com o pároco, tem que sentar, conversar sobre a igreja. Pelo menos um tem que ser batizado, não na igreja anglicana, mas num batismo válido, numa igreja cristã, né? E isso é o básico. Não necessariamente tem que ser duas pessoas que são cristãs, mas pelo menos uma que seja batizada, né? E tem que fazer sentido, né? É uma coisa do sentido, por que buscar a bênção de Deus, né, num espaço? Então, assim, essa é uma reflexão que os casais têm que fazer junto com a comunidade. Enfim, tudo isso é construído para preparar a questão do matrimônio, tá? No casamento. Então, a igreja tem um rito dentro do livro de oração comum. Esse rito
ele já está numa linguagem voltada na questão de gênero, ou seja, não há nada que possa quebrar essa relação, porque já é construído dessa forma. E, enfim, marcar a data, se assim for, se for uma concordância, se tiver tudo ok, tudo nos conforme, é marcar a data desse casamento, enfim, a ser realizado. E, claro, né, o casamento, na questão da igreja, tem um sentido também comunitário. Então, eu sempre vou instigar a falar da questão do envolvimento da comunidade. Não basta ser um casal, por que não expandir essa relação para uma comunidade de fé? É um desafio que eu sempre lanço aos casais, ou seja, não é só fazer o casamento, é ir além ainda, trazer esse casamento para algo ainda mais engajado, envolvendo uma comunidade de fé. A comunidade que a pessoa está inserida, né? Dentro da comunidade Sim, que a pessoa está inserida. e Não, isso... reativar essa relação, sim. Eu acho que eu fiquei muito emocionado ontem, né? Eu até fiquei com medo que tivesse algum protesto no meio do casamento das meninas, porque ganhou assim, uma notoriedade na mídia, né? Fiquei preocupado por elas, assim, espero que corra tudo bem, uma cerimônia tranquila. Você disse que foi assim, que ótimo, né? Porque talvez muita gente não tenha a dimensão do quanto isso é importante para os LGBTs, né? Porque, que nem você falou, toda a sua fala agora é uma fala que é vinculada, né? Você não é um espaço que se criou fora da comunidade LGBTs, Mais boa dentro, semana. dentro desse espaço. Então, é isso. Não existe um espaço diferente para o LGBT. O LGBT está junto, está dentro do processo. Né? E isso que me encantou na Igreja Anglicana, né? E a gente vai se ver logo, né? Porque o workshop agora esse ano escrevendo relacionamentos gays vai ser aí, né? Eu estou muito feliz, estou muito ansioso para chegar e conhecer pessoalmente primeiro, né? E fazer isso dentro dessa igreja, porque muitos homens, mulheres lésbicas, trans, sentem falta dessa espiritualidade, com a comunidade, e a igreja anglicana está propiciando isso de uma forma muito bonita. Né? Então eu agradeço muito reverendo Arthur, Padre Arthur, pelo carinho que você está nos recebendo, né? E por essa disposição dessa live, para falar mais sobre isso. André, eu fico orgulhoso de receber o seu curso aqui na paróquia. Você é bem-vindo, e todas as pessoas. Hoje a gente comunicou que o salão, a igreja vai estar disponível para o encontro, vai ser dia 15, é isso mesmo? Sábado, dia 15 de dezembro. Um sábado, o dia todo, então a gente espera que seja um sábado muito bacana e eu estou muito curioso para saber desse seu curso, acompanhei as postagens e eu acho que vale a pena. Por que não investir em relacionamentos? Né? O relacionamento é algo importante na vida, na história da gente, então se a gente precisa despertar e precisa não só iniciar um relacionamento, como manter um relacionamento e por que vai manter um relacionamento. Então, é algo que a gente precisa se preparar para isso. Eu acho que essa importância, isso tem tudo a ver com a igreja no processo de criar vínculos, estabelecer vínculos e se são vínculos afetivos, nossa, é algo formidável, fantástico. Parabéns. E a gente sempre pensa que vai falar o nome do workshop Reescrevendo Relacionamentos, o pessoal sempre pergunta, é sobre casamento, é sobre relacionamentos afetivos, né, afetivo sexual, né? Mas não é só isso, né? A gente esquece que o ser humano é um ser humano relacional, nós nos relacionamos conosco mesmo, em primeiro lugar, né? A gente tem que ter uma relação de autoestima conosco, depois com o outro, depois com a comunidade, tudo vai se somando, né? A maneira bonita como você falou, a importância do casamento dentro da comunidade, né? Então, o relacionamento não é só eu e meu namorado, ou eu e o meu marido, né? É o relacionamento com o todo, com a sociedade, com a comunidade que eu estou inserido, com a vida social, econômica, política do país, porque nós fazemos parte, né? Nós não somos algo alheio a tudo isso, né? A gente sim está aí, né? Isso. Só em lugares mais neutros, assim, hotéis, centro de eventos, e agora eu vou estar num lugar onde eu sei que eu vou estar sendo bem acolhido, né? Porque eu faço parte também da sua comunidade. E bom, mesmo que seja sexualmente.
Então eu vou ficar Então eu te aguardando. agradeço muito, Arthur, tá? Tudo bem. Então, um Nos bom domingo, workshops né, aqui. para todos nós. Um bom domingo para você. Aproveite seu café aí e bom almoço. Tá bem, muito obrigado. A gente já vai sair com o pessoal para almoçar juntos. Conversar, botar a Aproveite. conversa aqui agora. Essas Tá são as bom? melhores coisas da vida, não é? Isso mesmo. Um Um abração, Arthur. abração, Até André. mais.